Sejam bem-vindos a mais um Chá com Pimenta Podcast. Eu sou o Anderson Rodrigues e estou aqui hoje para mais um Global News, junto com meus amigos de bancada, André Reis e Jefferson Nonato. Sejam bem-vindos. André, tudo bem? Beleza, Pimenta? Fala, galera. Vamos para mais um Global News, nossa revista semanal, com notícias um tanto quanto diferentes e opiniões mais do que politicamente incorreto. Beleza, Jefferson? Beleza, boa noite, André, boa noite, Pimenta, boa noite, amigos aí, telespectadores do mundo inteiro que estão com a gente hoje. Bora para mais uma semana de polêmica. É isso aí. Hoje, bom, primeiro, né, uma nossa tradicional repassada na última semana. Quem quer primeiro aí? Eu preciso fazer duas correções, na verdade. Assim, semana passada nós estávamos falando do encalhe do cargueiro lá no canal de Suez. Eu falei que a profundidade eram 2 metros de profundidade. Na verdade, são 20 metros de profundidade, né? Então, faltou um zero. E depois, criando polêmica, como sempre, eu falei que o Elon Musk não vende nada e não ganha dinheiro. Na verdade, eu me expressei mal. Não é que ele não vende nada. Ele vende muito, só que ele ainda não está faturando o necessário para compensar os recursos que ele toma de investimento. Mas burro sou eu, inteligente é ele que é bilionário. Só queria fazer as duas correções. Na pegadinha de sempre, nós falamos, no caso do Elon Musk, foi porque nós falamos do teste da Tesla do carro autônomo. Falamos do Evan Given, que ficou preso no canal de Suez. Do soldado de Salvador, sobre o estresse que essa categoria sofre. E falamos rapidamente sobre Liga da Justiça. Pois, e Jefferson já alterou aí sua opinião sobre Liga da Justiça? Sobre... minha opinião é ele que tem que alterar, o André que tem que alterar. Eu acho o filme bom, não acho o filme ruim. Eu sempre falei que o filme é bom. Eu só acho que tiveram quem não algumas... gostou e assistiu 2 vezes foi ele aí, ó. Nós assistimos. Eu assisti 2 vezes, eu acho o filme bom, só que eu acho que teve algumas cenas que ficou meio forçadas, mas daí... Então, É que me lembraram outros filmes. Eu não sei exatamente qual o minuto do filme, mas a hora que o Batman está invadindo o QG do Steppenwolf com o Batmóvel, tem uma cena que ele está entre as ruas daquela localização ali, que me lembrou muito algumas cenas. A fotografia da cena me lembrou o filme do Speed Race. Não é que tá mal, é que me lembrou do Speed Race. E desde do Josh Whedon, eu não gosto da movimentação do Flash. Eu acho que a movimentação dele tá superficial. Ninguém, mesmo ele sendo muito rápido, não corre daquele jeito. O Pimenta deu toda uma explicação científica, quadrinista para aquela movimentação. Naquele exato momento onde ele é requerido para fazer... vamos dizer, o multiverso ali, ok, eu entendo a movimentação, mas ao longo do filme, na aceleração dele, a movimentação me incomoda. Eu acho que ele não tem uma movimentação bacana, mas o filme é bom, o filme é muito bom. Caramba, eu vou assistir de novo essa semana aí, só para... Essa semana saiu uma... Essa semana saiu um bafafá aí que o Joss Whedon tinha feito não bullying, mas tinha... Esqueci a palavra que ele fala aí no Brasil. Tirou um barato? Não, tinha pego para Cristo a Mulher Maravilha. Tinha, como é que fala? Esqueci, me fugiu a palavra, cara. Mas saiu uma notícia de culpar, que ele... tipo assim, ela culpou a Mulher Maravilha porque o filme não é bom, é isso? Não, ele fez...
assédio moral. Sério? Lembra que eu falei semana passada que eu achava que o Josh Whedon, ele filmava a Mulher Maravilha pelo corpo, né? Ele pegava, se você for assistir Liga da Justiça dele, ele faz como sempre foi feito a vida inteira por todos os diretores, né? Ele pega ela por trás, né? A câmera, por baixo, mostra os atributos femininos. E o Zack Snyder não, né? O Zack Snyder, ele pega Mas o assédio foi moral, não sexual, vamos dizer assim. Foi que saiu essa semana. Já tinha saído um tempo atrás de que o ator que faz o Cyborg tinha reclamado dele. Aí o ator que faz o Flash reclamou, corroborando com que a Gal Gadot estava falando, que durante as filmagens tiveram algumas passagens do script, alguns diálogos que ela achava que eram infantis, inúteis, sem necessidade, que diminuíam a presença dela como símbolo na Liga da Justiça, e ela transcreveu que ele falava para ela, você tem que falar isso e cala a boca, quem é você? Eu vou acabar com sua carreira se você não falar isso, é só uma modelete. Saiu um bafafazinho aí Vou dar uma acompanhada. Eu acompanhei essa semana, já que a gente entrou no assunto, que eu achei demais, que é isso que me motivou a fazer um esforço danado e contra o meu protocolo de assistir o filme pela segunda vez. Tem o Peter Jordan, e eu esqueci o nome do outro rapaz que tem um canal muito legal no YouTube sobre nerds. Esqueci o nome dele, mas o famosinho é o Peter Jordan. Luiz Celari. Acho que é, Pimenta. Deve ser, porque é o que eu acompanho junto com o Peter Ou Jordan. então é o Quatro Coisas do Pablo Peixoto. É desses pessoal aí. Eles fizeram um vídeo, se não me engano, de 20 minutos só de easter egg do filme. Porra, ficou da hora, cara. Eu peguei várias coisas que eu não tinha percebido, né? Porque, eu gosto de filmes, assim, mas eu não sou desse jeito que esses caras né? Tipo assim, o cara conseguiu achar um teste de gravidez positivo da Lois Lane dentro de uma gaveta que ficou aberta em 0,3 segundos. Eu falei, não. Falei, meu, cara... mas esse já tinha visto. Mas você viu sem ninguém te avisar? No filme? Durante o filme? Durante o filme, isso dava para ver. Mas você sabia antes? Não. Eu não consegui ver isso aí, não. Esse eu lembro que eu tinha visto, que eu até comentei com a minha esposa há muito tempo atrás. Devo estar falando, acho que de uns 15 anos atrás. Lembra uma revista que tinha no Brasil que chamava, acho que era Mundo Estranho? Puta, boa pra caramba, muito boa. Lembra? Uma vez ela fez uma matéria falando que era improvável a relação sexual do Superman com a Lois Lane. E ela comprovava cientificamente por que seria improvável, né? Porque dada a força dele, não saberia se ele teria controle na hora H, não saberia a velocidade dos espermas e tal. Estranha, né? Se você for e a hora que me chamou a atenção, porque a hora que eu vi isso, eu falei, puta, essa revista ia ser sensacional agora. Mas tem umas matérias muito legal. E outra coisa que eu lembrei, cara, lembra do primeiro... O Pimenta... Não, a gente vai lembrar tudo. Não, foi você que falou, André, uma vez que a gente estava fazendo um programa. O primeiro o primeiro Super-Homem, o do Christopher Reeve, 79 e tal, a Lois Lane, ela morre, né? Tem uma cena que ela morre. Ela morre e ele volta no tempo, ele volta no né? mundo para voltar ao tempo. Aí eu comecei a ver, eles estão querendo fazer, tipo assim, umas coisas meio dando uma parafraseada com aquilo que aconteceu. Aí eu peguei esse filme do cara, esses easter eggs desse pessoal que o Pimenta falou. Cara, tem muita coisa legal, viu? Tem muita coisa legal. Eu não sei se o Zack Snyder vai continuar. O Josh Whedon já deu para perceber que não, mas eu também não quero. Ele é da Marvel. Os caras... Não, nada contra, ele é muito bom. Eu adoro Guerra Infinita, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, eu comecei a ver os easter eggs, eu fui começar a lembrar das revistas em quadrinho, começar a lembrar... dá para fazer uns 10 filmes bons aí, viu? Dá para fazer uns filmes muito legais. O Zack Snyder falou que a Warner não quer dar continuação ao universo da Liga da Justiça. Devia ter avisado antes dele fazer tudo isso, né? Essa semana. E, ao mesmo tempo que ele deu essa entrevista, também saiu uma entrevista que a Warner está impressionada com a arrecadação, com o sucesso que deu essa refilmagem no dele. Streaming?
no streaming, mundialmente, né? Em todas as mídias que foram disponibilizadas. Deve ter sido Que ela violento está mesmo, né? pensando em fazer isso com outros filmes que o público pediu para que fosse refilmado, para que fosse feito mais adulto do que foi feito. Teve uns estreias aí com o Ray Fisher, que foi o ator que interpretou o Cyborg. Ele foi o mais injustiçado, né? Porque no filme do Joss Whedon ele era apenas um robô ali. E nesse aqui ele foi realmente um protagonista, não é? Não ficou apenas só com a Mulher Maravilha, o Superman, o Batman, né? Com a participação do Aquaman. Bom, essa semana a gente teve algumas notícias e já que estamos falando aqui um pouquinho sobre cultura pop, né? Vamos dar continuidade aqui. Uma das notícias é que foi dado finalmente a data, a última semana saiu a data de começo das filmagens da série do The Last of Us, que foi um jogo de videogame para PlayStation, exclusivo para PlayStation 3 e depois remasterizado para PlayStation 4. E para quem não sabe, The Last of Us foi um jogo de videogame que teve 198 indicações para prêmios, né? E ganhou 139 das 198. No Metacritic, ele tem 95% de aceitação, de positividade. Foi um jogo, melhor jogo do ano em várias revistas do ramo, né? Principalmente a Metacritic, que foi umas. E agora vai ser filmada a série. No ano passado, lançou o segundo The Last of Us, né? A continuação do jogo. E que também foi recorde de prêmios. E para quem não sabe, no Game Awards, The Last of Us 2 foi o sucesso de crítica no ano passado e rendeu para a Naughty Dog o tão sonhado jogo do ano, 2020, além de ter sido o jogo mais premiado da história do The Game Awards. E não acabou por aí, né? Pois ele também acaba de conquistar o título de game mais premiado da história dos videogames, com 261 prêmios. Quem detinha o feito antes era o The Witcher. Mario. The Witcher, que tem a série com o cara que fez Superman também, com Henry Cavill. Ele fez a série The Witcher. Peraí, é o contrário, né? Não é o The Witcher, tem o cara que fez o Superman. O cara que fez o Superman também fez a série The Witcher. Calma. Henry Cavill, o Superman também é um bruxo, que, para quem não sabe, The Witcher vem também de um videogame, de um jogo, que é o The Witcher, e ele é o segundo maior premiado, com 260 prêmios. The Last of Us 2 tem 261 prêmios, e o terceiro colocado é The Last of Us, com 254 prêmios. Então, o primeiro e o segundo jogo está aí entre os 3 primeiros melhores, né, de premiação. Eu joguei os dois. Eu joguei o primeiro, ele acaba sendo um pouquinho mais viciante, porque ele tem um modo multiplayer, você joga online ali as facções, então acaba te prendendo mais. Porém, a história é fantástica, tanto do primeiro quanto do segundo. É um jogo que logo no começo, nos primeiros 20 minutos de jogo, para quem não, o jogo, para você finalizá-lo, é em média 44 horas. São 44 horas de jogo, né? Se você não morrer nenhuma vez, acabar tudo, então, é muito mais horas para você fechar o jogo. Nos primeiros 20 minutos acontece uma cena. Spoiler agora, hein? Presta atenção que não assistiu ainda. Tirem as crianças da Spoiler. sala. O que acontece é que os Estados Unidos ele é invadido por um fungo, o Cordyceps, e ele é real, esse fungo é real, ele ataca as formigas principalmente, e ele cria ali, ele domina o cérebro da formiga, onde elas se tornam mais agressivas.
e esse vírus teve alguma mutação e acabou pegando os humanos. Com isso, a população foi se infiltrando e naquele corre aparece o principal do jogo, que é o Joel, e ele tenta sair da cidade, né, junto com a sua filha e o seu irmão, quando barra e eles capotam o carro e ele sai correndo por um lado estreito. Quando ele vai conseguir sair da cidade, a cidade está sitiada pelo exército e ele vai, assim que ele vai saindo, o soldado pede para ele parar e ele fala que ela se machucou, ele está carregada lá no colo e fala, não, eu só estou com a minha filha aqui. Aí o soldado, é uma cena muito forte, ele pergunta para o superior, olha, é um senhor aqui só com uma criança, e ele vem a ordem de cima e ele acaba atirando nos dois e mata a filha do Joel. O Joel sobrevive, o Tommy chega e mata o soldado, e isso, 20 anos depois, o Joel, abalado com isso ainda, vira um contrabandista. Ele sabe entrar e sair das cidades, então ele sobrevive assim, entrando e saindo. O mundo é um mundo pós-apocalíptico, onde a doença tomou conta e eles ainda buscam uma cura. E nisso tudo, vivemos em quarentena, por acaso, né? Estamos vivendo temas atuais, mas é um vírus, não é um vírus, é um fungo que tomou conta da humanidade e as pessoas se tornam agressivas e viram meio que uns zumbis, né? Mas, na verdade, estão tomados pelo fungo. Tem várias variações, até que ele é contratado para levar uma encomenda diferente para outro lado dos Estados Unidos. Ele é incumbido de levar uma garota para um outro acampamento dos vagalumes, que é uma organização que se fez ali, uma milícia, de certa forma. E aí começa a aventura, onde ele vai, tem que atravessar, até que ele descobre que a menina já foi infectada e não tem. A menina é imune ao vírus, então ela é a chave para a cura. Então você tem ali toda essa emoção e transcorre todos os Estados Unidos, chega do outro lado e tal. E aí, quando ele entrega finalmente ela no local, ele descobre que para pegar o vírus ele se aloja no cérebro. Então, para atirar, teriam que matá-la, né? Ela acabaria não resistindo para poder uma possível vacina. E ele acaba tirando ela do hospital e vai embora, e assim acaba o primeiro jogo. Jogabilidade, nota 10. História, nota 10. E enredo, nota 10. A música é de um argentino, Jorge Santaolalla, nota 10. Eu indico a todos que joguem o jogo para depois assistirem a série, para poder se decepcionar com mais clareza, assim como todo mundo que lê um livro e depois assiste o filme. André, você conhece alguma coisa da história do The Last of Us? Só fazendo um parênteses, Jefferson. Enredo, nota 10. Deu nem para perceber que ele gosta da série, do livro, Adoro. Do chaveiro, do macarrão do supermercado, Deixa eu falar, hein? Que empolgação. E isso só do primeiro jogo. Eu não joguei The Last of Us ainda, até porque eu sou fiel, Microsoft. Então eu tinha Xbox. É a briga, né, cara? É a briga. É o menino da caixinha. Eu sou fiel, eu tinha Xbox, eu não joguei, mas sempre li muito bem sobre o jogo. Não joguei ainda, mas só os números, as avaliações e todos os sites que para quem joga videogame sempre falou muito bem. Os vídeos, né, a fotografia e tudo mais são sensacionais. A história, eu ia brincar falando que a história teve como base o Eu Sou a Lenda, do Will Smith, né? Várias coisas. O livro de Eli, Eu Sou a Lenda, o Brasil, nossa, várias coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, recomendo jogar. Acho que o último jogo que teve bom e que saiu para as duas plataformas foi Watch Dogs, mundo aberto, muito bom jogo.
e o famoso Lara Croft, que foi sensacional, saiu assim, a imagem, o que eu acho, são duas coisas que me acho muito legal e ao mesmo tempo são irritantes, né? A qualidade da imagem, o enredo, a história que a galera hoje consegue criar nesses jogos é fantástico, e sem dúvida nenhuma dá para ter como base para fazer uma série ou um filme, enfim, porque é praticamente, você está jogando um filme, né? Você é um ator daquele filme. Só que está na plataforma de jogos, porque o enredo não é mais a questão de o bandido mata o mocinho, aquele joguinho que sai só dispara, não, tem todo um enredo, tem toda uma história. Isso mudou ao longo dos anos para cá e tornou, e é a parte que eu acho legal e ao mesmo tempo chata, que torna o jogo mais complexo, né? Fazendo um paralelo, o Watch Dogs é um jogo de mundo aberto, então assim, não tem mais aquele roteirização, não, entra aqui nessa casinha, vai por esse caminho. Não, você pode ir para a esquerda, para a direita, enfim, você cria a sua jogabilidade. E isso é muito bacana, mas também, puta, tem hora que torna tudo muito complexo. Mas é como você falou, cara, acho que, assim, quando... São duas coisas que eu sempre fiz. Quando um livro ele é muito cultuado, eu espero essa fama passar para eu poder lê-lo. Porque, assim, eu acho que quando ele é muito cultuado, todo mundo tem a tendência de achar o livro excelente. Então, assim, eu espero geralmente, que nem o Gerson sempre fala que ele sempre entrou atrasado nas mídias sociais, eu faço isso com um livro. Assim, o livro é sensacional. Cara, vamos esperar uns mesinhos para ver se é isso mesmo. Aí eu vou lá e leio. E eu tenho o costume, quando há um lançamento de um filme que teve como base um livro, eu leio o livro primeiro para depois assistir o filme. Então, O Senhor dos Anéis, por exemplo, eu li os livros primeiros para depois assistir o filme. É óbvio que O Senhor dos Anéis é algo absurdamente... O livro é muito detalhista. Assim como Harry Potter, por exemplo, é muito detalhista, mas o que cativou todo mundo foi o filme. Mas, com certeza, quando se fala de filmes, ou The Witcher, acho que quebrou um pouco esse paradigma. The Witcher, assim, foi... Eu joguei o filme, a série, obviamente, guardada as devidas proporções para trazer para a realidade, sofre algumas modificações, mas eu ainda acho que sofreu modificações aceitáveis, porque as experiências que, pelo menos, acho que a gente teve de filmes com base em videogame que nós tivemos na nossa época aí nos últimos tempos foram terríveis, né? Então a probabilidade de se decepcionar é muito grande. Você sabe que eu fico vendo. Eu não joguei o The Last of Us, mas, meu, tem uma sobrinha, vivo rodeado, assistiram série, minha irmã e tal. Vou assistir depois dessa propaganda e desse. Na verdade, não foi um spoiler, né? O Pimenta contou tudo o que acontece, mas eu vou ser obrigado a assistir agora. Mas o que me deixa assim fascinado, né? Nossa época que a gente jogava fliperama, por exemplo, né? Que a gente jogava videogame. Eu lembro daqueles diálogozinhos, né, antes de você enfrentar o chefe, ou quando você passava de fase, aí tinha só um balãozinho com alguma coisinha, e você já, puta que pariu, o que é isso? O que ele quer dizer? A gente fazia a maior teoria da conspiração, Street Fighter, que era sempre a mesma frase. E agora, cara, os jogos são filmes, né? Os jogos agora têm uma história, que ela pode mudar, que ela pode ir para cá, que ela pode ir para lá. E eu tava notando uma coisa, que é assim... já era assim, mas agora, como as pessoas estão muito trancadas, muito fechadas, e elas têm mais tempo para estar produzindo, inventando, parece que vai ter coisa muito boa. A Disney tá aí que não me deixa mentir, né, cara? Ela conseguiu lançar três séries aí que daria filmes tranquilamente. WandaVision, Soldado Invernal e Falcão, e o outro agora que vai lançar... a Cruella, você entendeu? Então, assim, coisas que eram sim, super pequenininhas, o pessoal tá fazendo super produções. E jogos não é diferente, né, cara? Jogos tá lindo. Eu lembro que o primeiro jogo que eu vi, que era um filme, e hoje não tem comparação, né? É o Resident Evil pro PlayStation 1. Quando eu vi o Resident Evil pro PlayStation 1, foi o primeiro jogo que eu falei assim, nossa, tem coisa nova aí. E eu já achei aquilo do caramba. E hoje, se você mostrar isso para qualquer criança, para qualquer adolescente com talvez 20 anos por aí, ele vai rir da tua cara e vai chamar de tiozinho do churrasco.
Então, assim, o negócio é complicado. E é Se eu daí... mostrar para o meu filho de 10 anos, ele vai falar que você é o tiozinho do churrasco. Exatamente. Aí, eu participei de uma feira, não foi essas feiras famosas, então foi uma feira de tecnologia, onde foi até na Expo Norte, tava companhias de servidores, Kivit, Microsoft, Oracle, essas empresas que fazem esse tipo de coisa. Aí tinha um stand de games, mas não era esse o objetivo, era outra coisa o negócio, mas a empresa foi lá e eu não me lembro o nome da empresa, eu só coloquei o capacete de realidade virtual, faz 3 anos isso daí, eu já falei assim, mano do céu, 3 anos, então assim, tem coisa forte por aí, você vai ver que quando o mundo, se Deus há de permitir que volte ao normal, acho que a gente vai ter novidades aí em tudo, filme, jogos, séries, tem muita gente parada produzindo, cara. Tem muita gente escrevendo, vai ter livro bom, vai ter filme bom. Outra coisa, né? Aproveitando esse lance dos jogos, todo mundo está prestando muita atenção, porque hoje todo mundo tem mais tempo, a vida não está mais tão corrida. Todo mundo está trabalhando? Está trabalhando, mas está trabalhando em casa. Então você tem mais tempo de estar degustando, visualizando, você não está indo para churrasco todo final de semana. Você não está indo para bar, ou pelo menos não deveria estar indo, então você presta muita atenção em muitas coisas. Então, assim, o povo está chato para consumir. Então, eu acho que vem muita coisa boa por aí. E só para dar um toque no lance do prêmio que o Pimenta falou, eu não sei, mas eu sinto que o Mário é tipo o Pelé com o prêmio da FIFA. Se fosse na época do Pelé, ganhava tudo, mas como esse prêmio dos jogos foi feito na época do Messi e do Cristiano Ronaldo, o Mário não ganha nada, né? O Mário, se você for somar tudo, meu amigo, pelo amor de Deus, eu vivi minha vida com o Mário, muito legal. Na verdade, o Mário que nem você falou, o Mário é o Pelé, o Mário é o intocável. Todo mundo que fala de games fala com o Mário com amor nos olhos. Ninguém fala do Mário. Mário, Pac... São gerações. Mário, Pac-Man, isso que eu ia Sonic, entendeu? São jogos que eles... São gerações, porque se você pegar a nossa geração logo no início, sei lá, quando a gente tinha seus de 7 a 9 anos, a gente ainda tinha o Enduro. Atari, né, cara? Odyssey, quem era rico. Era rico, jogava Odyssey, né? Aí depois veio o Master System, Mega Drive, o X-Cube, aí que veio Donkey Kong, Mario e Sonic, aí que vieram os outros, né? E digo logo, jovens de hoje, morram de inveja, nós passamos por todos esses videogames, vocês não. Graças a Deus, obrigado. E vamos passar por muito mais. Eu desafio qualquer um que joga a Fórmula 1 hoje, que é um inferno, adoro jogar, mas é um inferno, porque você regula até a asa do carro, e se der pé diferente, roda na pista, aí a sentir a emoção de jogar o Enduro na neblina. Não? O Enduro é o rei, né? E fora isso, você quer ser um pouquinho mais tecnológico, tem o Ayrton Senna's Monaco GP do Mega Drive, que era foda também, viu? Nigel Mansell. Bom, então esperemos aí que The Last of Us venha com uma série boa, com filmagem em enredos bom. É uma série da HBO, e não faça como alguns filmes que não agradaram assim os fãs, que saíram de videogame e agradaram. Um exemplo é o Doom. Todo mundo jogava Doom, todo mundo gostava do Doom no computador, e quando veio pegou raiva, filme, né, cara, quando ele veio com o filme, todo mundo deixou de jogar. Na verdade é que todo mundo deixou de jogar o Doom. O Doom foi esquecido. Você pode juntar o Doom com o do Street Fighter, com o Van Damme. Nossa, ali foi uma vergonha, né, mano? Vai ser refilmado, vai ser não, já foi refilmado, vai lançar agora. Quantos filmes teve do Mortal Kombat? Nossa. Mas Mortal Kombat eu gostei, viu? Mortal Kombat eu gostei. Não é que você gostou, ele foi menos pior do que o Street Fighter. Talvez. Mas olha, fica a indicação aqui para todos. Assistam Street Fighter, Punhos Assassinos, que é o melhor filme do Street Fighter que já foi. É muito bom. Conta a história do Ryu e do Ken ali, quando começam a ter o Hadouken, né? Quando despertam o Hadouken e o Horyuken. É muito bom. Bom, passamos então para a próxima fase aqui, né? Já pegamos.
O Jefferson falou, né? Tipo, antes a gente chegava no chefão ali da fase, tinha aquele balãozinho do diálogo. Hoje em dia, os jogos você já vem tendo esse diálogo conforme, né? O enredo já Já vem vai estar para gravando, né? aquilo, porque você não tem exatamente esse diálogo, mas tem o enredo todo que te leva àquela condução. Bom, vamos falar um pouquinho agora de tecnologia, né? Continuar aqui nas telas, e nada melhor do que a notícia dessa semana foi quanto à LG, que vai deixar o mercado de telefonia móvel. Primeiro indicou que ele vai deixar o mercado de telefonia móvel global e logo depois ele não vai mais produzir monitores e notebooks em São Paulo. André, você segue aí? Acho que essa notícia, não acho que para quem olha para tecnologia não é grande novidade, né? Porque assim, hoje o mercado de celular, eu diria que ele está monopolizado entre três marcas: Apple, Samsung e Xiaomi. São essas três marcas que a Huawei aparece aí como uma marca, vamos dizer, o quarto local, mas a LG, se você procurar o market share global, assim, vamos ver qual é a participação das marcas no mercado de smartphone, a LG nem aparece, né? Ela nem aparece. E buscando a notícia, detalhes dessa notícia, especificamente falando do Brasil, ela vai fechar a fábrica para quem vai para Aparecida do Norte, pela Trabalhadores, a Carvalho Pinto ali. Antes, a hora que você vai voltar para a Dutra ali, antes de entrar em Taubaté, ela está bem à direita ali, né? Ela falou que vai fechar a unidade dela de monitores e tudo mais. E o que acho que aí é aquela questão de que as empresas têm que olhar para frente e se reinventar. Senão vão ser umas Blackberries, umas Kodaks daqui a alguns anos, né? Como a participação dela é pífia, é muito pequena, e como é uma empresa muito grande, uma participação pequena não dá o resultado esperado. É diferente de você olhar, por exemplo, para uma Alcatel. Uma Alcatel, se ela tiver meio ponto de market share global ou meio ponto de market share no Brasil, ela já está bem, porque ela é uma empresa de estrutura menor, já é uma empresa, né? Então, assim, fatal ela se reinventar. E o que eu acho, de certa forma, obviamente, que tem empregos envolvidos, né? Pessoas que talvez deu a vida ali na fábrica, mas o que eu acho legal é que ela vai apostar no segmento que a gente fala pouco aqui. Ela vai apostar no segmento de carros elétricos, carros autônomos. É a nova moda, Tá? né? Então ela não vai entrar como uma fabricante de carro, nada disso. Ela vai apostar na fabricação de componentes para esses carros. E se o mundo realmente vier a ter essa guinada para os carros elétricos e forem como os carros a combustão hoje, ela pode ser a percussora, e por que não ela não pode se tornar aí a Samsung do mercado, né? Ela não pode, porque afinal de contas quem começa, e se começa tendo em vista num mercado tão tecnológico como os de carros elétricos, e se tiver bala na agulha para seguir a evolução da tecnologia, acho que não é um tiro errado, não. Acho que é uma aposta super válida. Do que hoje o mercado celular, porque se a gente prestar atenção, os celulares hoje, o que para nós menos usamos eles é para falar em termos de linha telefônica mesmo, né? As pessoas hoje estão mais preocupadas nos aplicativos e na câmera. E fora de que cada vez mais as empresas tentam fazer aquela obsolescência obrigatória, que apesar de ser fã da Apple, eu acho absurdo. Então é um mercado que tenta impor uma modernidade a um alto custo que não justifica. E você investir, chega uma hora que fica tão caro você ser pioneiro em alguma coisa que não vale mais a pena, né? Então não sei se alguém já teve um celular da LG. Eu, particularmente, que eu me lembre, nunca tive nenhum celular da LG. E também não estava dentro do radar. Pois, achamos um. E aí, especificamente para o mercado brasileiro,
Agora a pergunta que fica é como é que vai ser tratado a assistência técnica, a reposição de peças e tudo mais. Porque uma notícia dessa é mais ou menos como aconteceu com a Ford, né? Quem estava prestes a comprar um carro da Ford deixou de comprar e as concessionárias começaram a fechar. Então as lojas têm seus estoques e quem vai querer comprar esses celulares a partir de agora, né? Cara, eu sou apaixonado por mercado, por tendência de coisa, até fruta. Eu sou muito apaixonado por tendência de consumo. Eu acho fascinante, assim, porque se você for estudar, a gente, né, costuma falar assim que o algoritmo não mente, é verdade, porque assim, é uma tendência, né? É uma tendência de comportamento, é uma tendência de guinada, é uma tendência de rumo. Então, assim, eu, por exemplo, eu não sou... o celular, ele não é a minha prioridade. Assim, eu preciso ter um celular bom. Quem tem isso como prioridade é aquilo que você falou. Ou tem um Samsung, ou tem um iPhone. Dificilmente vai ter um Xiaomi, mas normalmente esses dois, assim. Por quê? Processamento, reposição de peça, por toda a facilidade que o mercado dá. Eu diria que até a Samsung ela conseguiu fazer uma coisa engraçada, né? Porque o mundo, por exemplo, de aplicativos se divide entre Apple e todos os outros, né? A Samsung meio que ela conseguiu, o celular é assim, ou você tem um iPhone ou você tem um Samsung. Basicamente, ela está tentando fazer isso daí. A LG, ela é conhecida, ela nem é tão conhecida por ter celular, ela tentou ser uma terceira via, né, para celular. Ela tentou fazer um celular mais barato, para as pessoas consumirem mais, porque eu, cara, enquanto eu não sou bilionário e nem milionário, mas um dia eu gostaria muito de ser, eu não tenho coragem de dar 4 pau num celular, para carregar no bolso, entendeu? Não tenho coragem. Mas, às vezes, não sempre. Às vezes eu fico vendo as funções desses celulares, eu conheço pessoas que têm, e aí eu tento fazer a mesma coisa que as pessoas fazem num celular convencional, e aí não é culpando a LG, mas dimensionando o mercado. Não tem condição, entendeu? São dois mundos totalmente diferentes. Aí eu entendo porque a LG está saindo desse mercado, porque ela não vai conseguir, nem que ela invista mais, porque o mercado já está dividido. Então não adianta você entrar no mercado muito tarde, porque tirando alguns fenômenos, dificilmente você entra tão tarde, tão atrasado no mercado e consegue dominar. Eu não me lembro de cabeça assim de alguém que tenha conseguido fazer isso. Porém, a LG aqui no Brasil é muito famosa. Isso me surpreendeu. No Brasil, a LG ela é conhecida por TV e por monitores, seja de notebook, porque ela também não tem o notebook LG, mas tem a tela LG que ela vende para várias empresas. E que nem você falou dos carros, não vai ter o carro LG, mas vai ter todos os componentes dela ali. Quando ela falou que ia largar a fábrica aqui no Brasil, eu falei, cara, no que será que eles estão apostando? Porque, cara, tipo assim, a fatia dela é muito grande aqui no mercado, no mercado brasileiro. Muito, 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 muito grande. Principalmente em monitores e em TVs. Então, assim, mas eu também acredito numa coisa que essas empresas, essas pessoas que têm tantos consultores, tantos engenheiros, tantos analistas, cara, é difícil eles errar. Então, assim, se eles estão indo para um lado, alguma coisa ali tem, entendeu? Então, alguma coisa nesse mercado aí tem. Então, eles estão meio que abandonando TV. Será que eles estão achando que vai ter alguma... Aí me faz pensar em duas coisas. Vai ter uma coisa nova no lugar da TV? Ou vai ter um outro tipo de TV que eles não querem apostar? Eles estão abandonando os monitores porque vai ter outra coisa? Então, assim, é legal você prestar atenção nessas tendências de consumo, até para você se posicionar no mercado, né? Porque eu vivo zoando o Elon Musk aqui, tá brincando, mas é mais para encher o saco. Porque, assim, não adianta você entrar agora comprando a ação do Elon Musk, que a ação dele já é muito cara, era legal você ter entrado há 3 anos atrás, agora você já estava milionário. E eu tenho a mesma visão, por exemplo, com a LG. É legal você entrar agora com ela, porque ninguém sabe o que eles estão fazendo. Então, pô, eles vão largar monitor? Puta. Aí eu fico pensando assim, sabe o que eu vou fazer segunda-feira? Não, hoje já é quarta. Amanhã eu já vou dar uma olhada na bolsa, empresa de monitor, e já tem que monitorar, porque alguém vai ter que tomar conta desse mercado, porque não vai acabar o mercado do monitor. Não sei se vocês se lembram, mas quando teve a guinada do mercado de tubo
depois para TV de plasma, para depois a TV de tela plana, demorou, cara, até as pessoas se acostumar e tal. Então, teve gente que nesse período ganhou muito dinheiro. E é o que eu acho que vai acontecer agora. Então, assim, é legal, você que está ouvindo tem dinheiro para investir, é uma dica e é de graça, mas você acredita se você quiser. Procure empresa de monitor, empresa de TV, porque alguém vai ter que ocupar esse mercado. E a LG está largando, alguma coisa de boa tem. Realmente, celular, acho que ela tem que abandonar mesmo, porque você matou a charada. Tipo assim, para ela, a 1% do mercado, para ela não faz cócega 1% do mercado. Ela gasta mais para se manter do que para faturar dinheiro. Para a Alcatel, não, mesmo. Se a Alcatel tiver 1%, ela dobra o negócio dela. Então, essas métricas são importantes para posicionamento. Mas eu fiquei curioso para saber o que vai acontecer, sei lá, 4K, TV de 8K, que é a Samsung que faz, entendeu? É uma tendência legal ser estudada aí. Bom, eu já tive 2 telefones da LG, o G4 e o G5, e gostei muito. Mas uma curiosidade aqui, que eu até anotei aqui, é que a LG chama-se, o nome original é Lucky Gold Star. Lucky era uma empresa e Gold Star era outra. A Lucky foi a primeira empresa da Coreia do Sul na indústria dos plásticos, enquanto a Gold Star ela fazia produtos de higiene. Por exemplo, a Gold Star, e ela fabrica até hoje esses produtos, ela é mais conhecida como pasta de dente na Coreia do Sul. Fabrica muita pasta de dente. Só depois que elas foram para o Electronics, né? Quando se juntaram, acho que é de uma família só, e eles se juntaram. Inclusive, é da mesma família até hoje, por gerações. E aí que passaram para o Eletrônicas, né? Então é muito interessante a gente saber aí a história também das marcas, das empresas, né? Assim como a Apple foi criada numa garagem, diz a lenda, mas fica essa curiosidade aí da LG, tá? Lucky Gold Star Electronics, que é plásticos... Corporation in Korea of... Coreia do Sul. O que é legal de também... Orleans e Bragança. E não é uma... E para quem acha que é antiga, é de 1983. Não é tão antigo, se você for ver. Uma empresa que tomou proporções para bater de frente com o Samsung, com a Sony, com a Sanyo. Derrubou a Sanyo. Quem é antigo conhece. Sony, cara, ela foi obrigada a mudar de mercado por causa da LG. Exatamente. A Sony ela foi expulsa do mercado, praticamente. O que salvou a Sony foi o PlayStation. As marcas famosas, eu diria que da década de 90, início do ano 2000, se nós olharmos, quem não se reinventou, teve ou saiu, ou quebrou, foi embora, ou mudou de ramo, porque como diria, a tecnologia, a transformação do mercado, apesar de parecer que foi lenta, foi rápida demais. Então, assim, como o Jefferson colocou. Cara, uma TV de plasma, eu lembro que custava, quando lançou a TV de plasma, custava R$16 mil. Absurdo, né, cara? E aí, rapidamente, em questões de meses, vamos dizer, em um ano e meio, 2 no máximo, caiu de 16 pau para 4. Então, sempre tem aquele cara que vai falar, vou fazer em 24 vezes, né? Então, assim, de repente, ele fala, começou a aparecer as de 1.200. Então, quem não consegue se adequar ao mercado é isso, mesmo no mercado de tecnologia, de componentes tecnológicos, é isso. Chega uma hora que é inviável você manter só para manter o nome ali. Como todo mundo fala, a Xiaomi e a Huawei, acho que elas só não dominam o mercado porque a Samsung e a Apple elas se consolidaram de tal forma que as pessoas acreditam na qualidade desse produto, mas vai numa loja da Xiaomi para você ver. Não, tem tecnologia dela. Pura. A Xiaomi, esse ano, acho que há 2, 3 meses atrás, lançou aí o programa que vai carregar o telefone sem você precisar encostar em lugar nenhum. Vai carregar via Wi-Fi. Você só precisa ter a caixa ligada na tomada e andar na sua casa tranquilamente que o telefone vai carregar. Assim, você vai. Eu gosto muito da Apple, mas eu acho que hoje a falta do Steve Jobs faz a Apple ela para no tempo.
justamente por causa Não é dessas nada coisas. tão fabuloso. Não né? é, exato. Ela segue tá uma tendência, ela segue uma tendência. Mas, assim, mas nossa, ela faz eu mais lembro do até hoje, mesmo. quando o Ela não Steve inova, Jobs né? lançou o iPhone, todo mundo falou assim, meu, é o demônio. Tipo assim, é uma coisa totalmente fora da curva, né? Agora, hoje não. Eu acho que a imaginação dos criadores da Apple é normal, são pessoas normais. Na verdade, era Steve Jobs que era acima da curva. Agora, você falando de Xiaomi, eu tenho uma série de críticas contra a China. Mas, mano, os caras de tecnologia, pelo amor de Deus, os caras manjam demais. E o custo deles é muito barato. Então, por exemplo, por isso que eles estão no mercado. Você fala assim, pô, eles têm, não sei te falar agora, mas 2% do mercado. Mano, 2% do mercado é muito dinheiro. É muito dinheiro para eles. E o dinheiro deles, perto do dólar, é igual ao real, cara. Então, assim, e outra, eles imprimem o dinheiro deles, que é uma coisa que ninguém mais faz, entendeu? Ninguém faz que nem eles fazem. Ah, pera um pouquinho, os Estados Unidos faz mais ou menos assim, mas tem um limite. A China não. Quanto que a gente quer crescer esse 7%? Imprime. É assim que eles fazem. Só para dar um número, para se ter uma ideia, a Xiaomi tem 11% do mercado global de smartphone. É muita coisa. Eu estava chutando 3%. A Huawei tem 8%. Não, é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Aí você vai pegar a Apple, que tem 21%, a Samsung tem 16%. Assim, mas é aquilo. Eu acho que a Samsung traz inovação, só que ela força demais essa inovação. Né? Eu acho que ela adianta demais essa inovação. Ela adianta demais essa inovação e a Apple não traz a inovação. Beleza, do iPhone 11 para o 12, o que mudou é que a câmera grava em 4K. E não faz a menor... Para a grande maioria das... O que a Samsung fazia há 4 anos atrás. Então, eles assim, pegam uma coisa que já existe e faz uma atualização. Mas assim, para a grande maioria das pessoas do usuário, ou ela é status, então o cara aceita pagar uma fortuna, ou não faz a menor diferença, porque mas filmar ninguém em 4K... hoje faz fila, né? Que ele fazia para comprar. Você já ouviu? Faz tempo que eu não escuto. Vai lançar o iPhone, a pessoa está dormindo na fila. Eu, pelo menos, faz muitos anos. Não, faz tempo. Mas eu acredito que seja isso mesmo. O iPhone fica um pouquinho para trás nessas evoluções, mas ele conquistou o mercado. E por ele ter conquistado o mercado há 10 anos atrás, ele ainda é líder de mercado ainda, porque é só com o nome que ele vende hoje. Que ele criou um status, né? Esse é o ponto. Quando você fala Samsung, você fala, mas qual Samsung você tem? Eu tenho um Apple. Você não fala eu tenho um smartphone, eu tenho um iPhone. Eu tenho um iPhone 12. Você divide por Mas vocês acreditam mesmo que Steve Jobs é o que faz a diferença da Apple não evoluir? Sem dúvida. Ele é o grande... sem dúvida. Um exemplo. Você acha que o Silvio Santos, a hora que ele não estiver mais entre nós, daqui a uns 400 anos, o SBT vai melhorar ou vai piorar? Vai ser vendido. Vai ser vendido para a China, vai ser vendido... Eu acho que assim, o Silvio Santos ele tem um público muito fiel. Tem um negócio chamado assinatura, cara. Tem assinatura. E ele conseguiu, ao longo dos anos, manter essa fidelidade. Ele é um cara... eu vou dar um exemplo nisso daí, que eu vi uma notícia hoje que me espantou até. A Apple não é mais a Apple sem o Steve Jobs. Isso é fato. Diferente, por exemplo, que o Bill Gates fez com a Microsoft. O Bill Gates ele só é um participante, né? Ele desvinculou a imagem dele, a Microsoft tem suas próprias pernas e segue seu caminho e vai continuar sendo a Microsoft mesmo no dia que ele morrer. O Steve Jobs não. Vou dar um exemplo disso. Hoje, por exemplo, eu vi que a banda brasileira Legião Urbana, o nome Legião Urbana está sendo contestado na Justiça, está no Supremo Tribunal Federal. Então, Dado Vilas Boas, e eu esqueci o nome do outro integrante. Eu vi a notícia e falei, nossa, mas os caras brigaram depois de 30 anos de banda e estão brigando por causa do nome? Não, quem não está permitindo usar o nome é o filho do Renato Russo. Do Renato Russo.
Aí você parava para pensar, o que que esse cara produziu? Que música que esse cara escreveu? O que que ele participou na história? Nada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É a mesma coisa. Você pegar o Silvio Santos, o dia que ele falecer, o que que as filhas deles participaram? O que que as filhas dele criaram? Nada. Vai continuar sendo uma grande emissora? Provavelmente vai. Mas vai produzir as coisas que... Não. Vai perder produzir... identidade. Vai perder identidade, talvez vai comprar enlatado. Então, assim, perde a essência. Você não vai conseguir manter essa essência, né? Você não vai conseguir manter. É diferente, por exemplo, da Globo, que criou seu padrão Globo de produção, e esse padrão é seguido. Então, assim, a família Marinho, ela não está vinculada à imagem da Globo, né? Assim, a família Marinho, ela é uma das famílias mais ricas do Brasil, mas ela não tem, todo mundo sabe que ela é dona do Grupo Globo, mas a imagem dela não está vinculada. Roberto Marinho morreu, ok, teve lá suas homenagens, mas a Globo continuou. É diferente do Silvio Santos SBT, Steve Jobs Apple, é diferente. Bom, aguardemos, né? Eu acho que eu não estarei mais aqui nessa época, mas eu espero que toda a sorte do mundo para o nosso senhor do baú. 91 anos. Eu sou uma das poucas, eu faço parte da menor quantidade da população que não sabe imitar o Silvio Santos, sabia? Eu não sei imitar o Silvio Santos. Todo mundo sabe, eu não sei. Eu não tenho ideia de como imito o Silvio Santos. Cara, ainda bem, porque ninguém ia merecer Jefferson Nonato imitando o Silvio Santos aqui na internet. Rafael Rodrigues deseja boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Olá, Rafael. Boa noite, Rafael. Um avião aterra por engano em aeroporto em construção ainda. Como é que pode, cara? Um avião da Etiópia, cara, se eu não me engano. O Ethiopian Air, se não me engano. Você sabe que é engraçado, né, bicho? Toda vez que eu assisto um filme, eu tenho a impressão que tudo que acontece no filme é assim, ou já aconteceu, ou vai acontecer, ou alguém sabe que aconteceu e as outras pessoas não sabem, né? Esse lance do avião, cara, teve um filme que eu vi 2 vezes no cinema, ou em filmes. Uma vez foi no Duro de Matar 2, 91 ou menos. E a outra vez que eu vi foi no Náufrago. O que acontece? Eu já trabalhei em indústria aeronaval e, cara, hoje não, né? Hoje é mais difícil acontecer. E já morei muitos anos na praia e tem coisas que a maioria da população olha e fala assim, pô, para que isso serve? Não faz sentido ter. GPS em avião, transponder em avião, né? E farol no mar, em locais de litoral. A pessoa vê o farol no local, ela acha assim, pô, mas que desperdício de dinheiro, uma luz que fica virando, né? Hoje, realmente, não faz tanto sentido. Apesar de ter pescadores que vão pescar à noite, eles seguiam por aquilo. Ele pega lá na mão dele, faz uma mapinha na mão e fala, pô, isso aqui é o farol de Jericoacoara. Aí ele seguia por aquele farol que tem um alcance de 80 km. O GPS do avião, na época, eu me impressionei que isso aconteceu agora. Mas na época que eu vi nos filmes, era engraçado que assim, o avião tem aquele equipamento dele, né? Ele emite raio do nariz dele, emite ondas, né? A onda bate no chão, volta no avião e calcula a distância que ele está do chão. E isso é para tudo. Tem um satélite aqui, ele joga onda de rádio para tudo que é lugar. Ele sai espalhando para ele saber a distância que ele está. É como se ele fosse um cego e ele precisasse saber onde ele está situado. E no Duro de Matar, os sequestradores, quem assistiu vai lembrar, os sequestradores fizeram a chantagem e falaram assim, ó, se você não falar, se você não me der o que eu quero um cara que estava sequestrado, eu vou derrubar esse avião. Aí a torre cortou, os terroristas cortaram a comunicação com a torre, pegaram a linha do sinal que o avião estava pegando, subiram a linha, foi o primeiro touch que eu vi na vida, eles subiram a linha em 200 pés, quando o avião desceu, ele estava 200 pés de diferença, bateu, explodiu, foi aquele negócio, né?
Aí depois eu fiquei pensando, falei, nossa, será que isso pode acontecer? Aconteceu essa semana. O avião achou que estava num local, estava no outro, desceu, e assim, na boa, né? Não sei se vocês já tiveram essa visão, mas isso os filmes mostram. Quando você está numa cabine, eu acho que é difícil de você reconhecer o local que você está chegando. E aí quando você... E o outro é um avião, não é um Fiat 147. Quando você chega muito perto, não dá mais para voltar, irmão. Você tem que pousar e acabou. Eu achei a notícia do caramba. Eu falei, meu Deus, fim dos tempos. Essas coisas acontecem sempre na aviação do Oriente, né, cara? Pode ver que... A aviação de baixo custo, né? Sempre acontece na aviação do Oriente e baixo custo. Nunca acontece nos Estados Unidos, aqui na Europa. E é exatamente isso. Como é que com a tecnologia de hoje... O cara, e o que é engraçado você ler a notícia é que o cara da torre fala assim, mas eu não estou te vendo, mas eu estou pousando, mas eu não estou te vendo. Mas eu já pousei. Eu ficaria preocupado. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Mas você pousou aonde? No aeroporto. Eu fiquei, não, cara. Não é assustador? É assustador, cara. É assustador. Mas, enfim, pousou em segurança e conseguiu decolar e ir para o aeroporto correto depois. Mas é um negócio louco. Ao invés de ser... como é que é aquele filme clássico dos anos 80? O piloto sumiu, o aeroporto sumiu. Aperte o cinto que o piloto sumiu, clássico. Primeiro filme de J.J. Abrams, que na época se chamava Jim Jones Abrams. Bom, o mais legal disso tudo é que ele aterrissou por ele mesmo, sem instrumentos, né? O que mostra que ele é um bom piloto. O que mostra que ele sabe dirigir, né? Aliás, ele é um piloto. Né? Ele é um péssimo copiloto, mas ele é um ótimo piloto. O copiloto dele que é um merda, né? Nem para falar, olha, tá no lugar certo, né? Não, eu fico imaginando o cara da torre. Não, mas eu não tô te vendo. Não, mas eu tô pousando, mas eu não estou te vendo. Como não tá me vendo? Eu tô com o avião, cara. É assustador, cara. É mesmo engraçado. Seria cômico se não fosse trágico. Bom, outra notícia que veio aí pra gente é que a partir de agora, só a partir de agora, existe uma proibição de tatuagens em animais. Cara, eu nem sabia que existia esse tipo de gente. Quem que tatuava um animal, cara. É um animal. Quer dizer, eu não gosto de usar essa expressão é um animal, porque eu tenho muita consideração pelos animais. Então, assim, eu nunca... Se eu falar assim, você é um animal, eu estou te elogiando. Então, assim, eu não sei quem faz isso, cara. Qual o adjetivo? E por que precisou de uma lei? O pessoal estava pegando pesado? Não, na verdade, eu já tinha visto essa notícia há uns anos atrás. Isso tinha ocorrido nos Estados Unidos. Eu não sei o nome daquela raça. Sabe aquela raça de gato que é pelado, que não tem pelo? É gato egípcio. É um gato... Tinha essa galera alternativa, nada contra a galera alternativa, mas a galera alternativa tinha pego os gatos nos Estados Unidos e tatuado. E aí começou a aparecer essa onda aí, mas aquelas coisas que aparecem, você lê, tipo, curiosidades do mundo e passa. E agora me chamou a atenção porque no Brasil foi feita uma lei proibindo a tatuagem, se tatuar qualquer pet, porque justamente, novamente, isso virou moda nos Estados Unidos. Aí tem algumas fotos, você buscar na internet, você vê algumas fotos, somente desse gato egípcio e daquele cachorro Red Nose. O Pitbull Red Nose. Eles tatuados, inclusive tem eu vi uma foto dele tatuado no nariz, puta. Então, assim, aí parece que houve alguns registros no Brasil desses animais tatuados, desses pets tatuados. Aqui a gente pega tudo que não presta e piora, é incrível. E aí, inclusive, tem um depoimento de uma veterinária falando que ela teve que cuidar de alguns pets tatuados e que em alguns casos ela tem que remover a pele do pet por causa da infecção, da alergia e tudo mais. E se não fosse trágico, ia ser engraçado, aí tem a entrevista de um tatuador falando assim,
Não, o tatuador falou assim, como é que ele falou? Não pode fazer isso com os pets, afinal de contas a tatuagem ela tem que ser feita de consenso. Aí eu falei, cara, que animal vai dar consenso para fazer tatuagem? Tipo assim, quem é o idiota que vai falar assim, não, vou tatuar? E tanto é que eles falavam que antigamente o gado era tatuado para fazer demarcação de propriedade, depois ele tinha não o é ferro, tatuado, né? depois tinha do ferro e agora eles usam aquele colar ou brinco, né? É um E aí chipzinho. o tatuador falando, mas isso não pode acontecer. Aí eu fico exatamente pensando em vocês. Quem é o idiota? Ok, eu faço tatuagem, eu tenho tatuagem, o Pimenta tem tatuagem, a gente Ótimo, cada um. todo mundo sabe que dói tatuagem, mas quem é o Não, e outra, idiota você que tá vai fazendo pegar em o pet você. e Tatuagem levar? em mim. Exato, né, cara? Eu não vou Tatuar o que você tatuar meu quiser, meu filho, amigo. cara. Eu não vou tatuar meu filho. Você vai pegar o pet para fazer tatuagem. Aí eu não sei quem é pior, se é o cara que leva ou se é o cara que faz. Eu Cara, não sei quem é pior. isso fez me lembrar isso que vocês acabaram de falar, fez me lembrar uma notícia, que é tipo assim, como se você pudesse tomar a decisão por outra pessoa, principalmente um animal que não pode se comunicar na sua língua, porque na língua dele se comunicava. Me fez lembrar, por responsabilidade jurídica, eu não vou falar o nome da celebridade. Teve uma celebridade que eu até eu tive que excluir depois do Facebook, eu postei isso, mas quem me segue vai saber do que eu tô falando. Essa celebridade, ela soltou a seguinte frase: fulano, eu te amo tanto, mas eu tenho tanta consideração por você que eu dou a vida do meu filho por você. Aí eu pensei assim, não, pera, tem alguma coisa nessa frase que tá errada, que não tá certa. Dá sua vida, animal, ô idiota. Você, tipo assim, eu te amo tanto que eu vou dar a vida do meu filho. Aí eu falei, não, mano, esse tipo de gente, sabe, que faz esse tipo de coisa. Aí eles pegam uma modinha que eu nem imagino como que isso foi virar moda, meu Deus do céu, coitado dos bichinhos. Mas graças a Deus pintou uma lei, né? Porque precisou ter uma lei para isso. É inadmissível tem que ter uma lei para isso, mas pronto. Não, mas ainda bem que tem, cara, porque não tem noção, tem que ter lei, ué. E outra coisa, eu vi que colocavam piercing nos animais. Cara, como você coloca um piercing no animal, cara? Ele se coça, ele anda, ele esbarra. Não, a pessoa tá achando que o animal vai se sentir cool, né? Tô na moda, isso aí, eu sou foda. É mais ou menos isso. É mais ou menos idiotice. Obrigado, Deus, pelo menos tem gente consciente. Novamente, eu não consigo acreditar nessa notícia que teve que ter uma lei para isso. Hein? Mas, vamos lá. Teve um Porsche Spider esquecido 35 anos dentro de um contentor. Um container? De um container. Como que alguém esquece um Porsche Spider, né? Pronto. Há várias histórias. Uma vez eu vi também na Itália, o cara era um mecânico e tinha um carro lá, se não me engano, também era um Porsche, e que tinha disputado corridas e tudo. Só que ele ficou na parte de baixo da garagem e o elevador tinha quebrado, o senhor morreu e ficou lá. E quando resgataram, o carro estava inteiro ainda. Isso acontece muito. Vocês têm algum apreço por carro antigo, André? Cara, eu confesso que eu sou apaixonado pelo bom e velho Maverick. Bom e velho Maverick brasileiro, eu sou apaixonado. Algumas vezes eu tentei comprar para restaurar, para fazer, mas é muito caro, muito caro. Mesmo ele todo zoado, é muito caro, muito caro. Mas essa história foi o precursor do Camaro, né? Mas eu sou apaixonado pelo Maverick. Nossa, eu acho ele sensacional. Mas essa história do Porsche Spider foi basicamente essa, né? O senhor deixou no container, faleceu e o neto achou, né? O container estava lá no quintal, ele era que abriu. Detalhes, foram fabricados, acho que só 115. Menos de uma centena. Menos de uma centena. E esse carro tem marcado um chassi, que acho que é um carro 68.
E o Neto já tinha, quando saiu a notícia, o Neto já tinha vendido, né? Mas, cara, acho que há muito. Eu tenho um amigo que gosta muito de carros antigos, ele tem um 47, ele gosta de ficar restaurando esses carros Fiat 147, Golzinhos, ele gosta muito de carro. Um tempo atrás, ele tinha até um Corcel 2, que ele restaurou, e assim, sempre restaura originalzinho, nada de ficar fazendo Hot Wheels com o carro, ele faz, né? E ele, um tempo atrás ele tinha postado uma notícia que tinha uma concessionária em Santana do Parnaíba, que aí a família, depois de algumas gerações, a família acabou vendendo, quer dizer, fechou e ia vender. A concessionária tinha ainda carro da Volkswagen zero. Ela ainda tinha o Gol quadrado, aquele Gol batedeira, máquina de lavar, zero. Santana, zero no estoque. E venderam por uma grana, obviamente, porque acaba virando peça de colecionador, né? Mas eu, se eu pudesse, eu compraria uma Maverick. Eu sou apaixonado por ele. O Maverick, eu acho bonito também. Eu não sou... Meu modelo de carro antigo é o Diplomata. Eu acho o Diplomata do caramba, acho lindo. 4.1S, essas coisas. Mas o Maverick é engraçado, né? Ele tinha um apelido de Coyote. Ele significa individualista, né? Que depois foi feito pelo Tom Cruise no filme Top Gun e tal, para divulgar a marca, tá muito legal. Mas é engraçado, né? Eu gosto muito de filme, aí toda vez que eu gosto muito de filme antigo, né? Todas as vezes que eu vejo filmes antigos, anos 80, 70, assim, eu adoro o filme do Roberto Carlos, a 300 km por hora, eu fico vendo aqueles filmes antigos com aquele monte de carro, eu sempre fiquei assim, meu Deus, né? Qual que é a destinação desses carros? Porque tem uma hora que tem que substituir o mercado, né? E aí eu ficava, mano, porque assim, porque não para de lançar carro, né? Todo mundo tem um carro novo, tem modelo novo, e aquele carro, o Chevetinho, o Opala, o Gol. Aí, cara, teve uma época, até, eu não acompanho mais isso, parei, depois dos aplicativos, até parei de dirigir, não dirijo mais muito, não. Mas até a época que eu acompanhava, era assim, né? Tinha um mercado muito aquecido de guincho, de apreensão de veículos e de destruição de veículos. Então, o ciclo era assim, quando o mercado estava muito aquecido de venda de veículo, eles apreendiam mais, isso era uma conspiração mesmo, eles apreendiam mais, guinchavam mais, e quando o carro é guinchado, ele fica parado no pátio do Detran, nas garagens da vida para leilão, e aí ninguém quer, porque já está sem valor e tem muita multa para pagar, ele é destruído, vende como sucata e assim cresce, né? Só que, como tudo na vida, e agora está acontecendo com o celular, existem mais equipamentos do que pessoas comprando. Então eu fiquei pensando, caramba, e agora, né, meu? Como que vai fazer com esse negócio? Então, como que estão destruindo? Porque não acompanho mais, né? Então eu falei, meu, como que eles estão destruindo isso, né? Porque em São Paulo mesmo, vende-se muito mais carro, a média de habitante, principalmente na capital, cada habitante tem um carro. E não é assim, porque tem gente aqui que não tem carro, mas a média é essa, cada habitante tem um carro. Como que faz com esses carros? Tipo assim, estaciona onde? Tinha uma piada muito legal aqui em São Paulo, nos recordes de medição de tráfego, que ia chegar, não me lembro o ano, mas ia chegar um dia que você ia sair, eu acredito tranquilamente, como eu moro perto de avenidas movimentadas, que você ia sair da sua rua e já ia ficar parado. Não era assim, hoje nós estamos com 100 quilômetros de congestionamento. Não, o congestionamento está na sua casa. Você saiu, você... ficou aqui parado. É muito carro. Matheus Marinho aqui mandando um alô para a gente, e ele pediu para a gente falar sobre o Impala 69 da série Sobrenatural. Só antes aqui um adendo. Esse Porsche Spyder foram fabricados 90. Ele tem ali, ele é um desses 90 que foi comprado por um empresário norte-americano da Califórnia, e ele, quando de repente preferiu dar mais valor às motos e deixou ele lá. E esses carros são vendidos geralmente em preços de 4 milhões de dólares. Aí compensa. A família já vendeu o carro, mas não quis falar o quanto vendeu. É um bom achado, né? Bom achado. Algum familiar meu aí, se tiver algum escondido, por favor, me avise para ir lá buscar. Eu espero você morrer, não tem problema.
Então, o Impala, o 69, quem assistiu Sobrenatural? O André assistiu, com certeza. Sim. O Impala 69, o Caçador de Demônios, o grande, ele é um dos 9 Impalas que ainda tem, né? O do Sobrenatural é um dos 9. Isso é uma curiosidade aí. Eu esqueci o nome do ator, um deles ficou com ele, né? O Dean Ficou, Winchester. ficou com o carro. Jensen Ackles, ele, não é? Jensen Ackles. Eu esqueci o nome dele, acho que Cara, mais uma curiosidade aí, era para ele ser o Capitão América. não ia ficar bem. Ia ficar meio esquisito, né? Ia ficar meio fora de tom, né? O Capitão América, primeiro, Bom, você não associa carro pro Capitão América. A primeira coisa é essa. Não tinha nada a ver com o carro, mas o ator. Não tinha nada a ver com o carro. Nessa história, fazendo um parênteses, nessa história de quem deveria ser, por exemplo, tem clássicos aí, né? Tipo, o Matrix ia ser feito pelo Will Smith. Quem fez os primeiros testes pro Thor foi o Loki. Aí depois foi o irmão do Tom Hemsworth que fez o teste, estava prontinho para ser, e ele foi lá e tomou o papel. Tem vários desse. Bem legal, mas vai, segue. Não, eu ia falar, o Impala, tipo assim, para ele ter falado do Impala, ele deve ser muito apaixonado, porque assim, tirando o fato da pessoa que gosta, que é muito apaixonado tá, pelo carro, não foi tão divulgado como, por exemplo, quer ver? O próprio Maverick, o Impala é só quem gosta mesmo, ou quem assistiu a série, ou quem realmente tem uma paixão porque o Impala, assim, eu acho um carro muito bonito, naquela época era tendência e tal, mas poucas pessoas hoje poderiam fazer essa citação, né, do Impala, de apaixonado Sim, mesmo. Até porque era um carro muito maior, né? E o motor dele, para nós aqui no Brasil, era inviável pelo preço da gasolina. Nós aqui no Brasil, nós que somos Na época, Brasil, principalmente, né? era inviável pelo consumo, era 8 por 1. Eu gosto desses carros que a gente chama de barcona, né? Esses carros barcas eu acho sensacional. Sensacional. Mas eu sou apaixonado por um bom e velho Maverick. O Galaxy. Eu sou apaixonado por um bom e velho Maverick. Então fica aí com o Maverick, eu fico com o Mustang e o Jefferson fica com o Porsche ali, tá tudo certo. Diplomata e vamos que vamos. Então, o brasileiro ficou com o Diplomata, né? Com o Opala e coisa que não tem fora. Chevrolet. Nós não tínhamos a Chevy aqui no Brasil, não é? Não é? Não tínhamos a Chevy. Bom, alguma última notícia aí de última hora? Fora do ciclo noticiário que só temos falando disso. Teve o cantor Osiel Rodrigues, né? Que foi encontrado morto aí, com as mãos amarradas. Teve É um suicídio meio esquisito, né? Suicídio meio esquisito de se cometer, amarrado, mas sei lá. Eu vi uma coisa legal hoje. Continuando sobre aquele assunto da fraternidade, da doação que estava semana passada, o que eu não lembrei semana passada, o nome da instituição é Gerando Falcões. Você acredita que eles já estão conseguindo doar cartão de R$500 para as famílias? De tão famoso que eles ficaram assim, eles estão recebendo muita doação. Várias famílias de várias comunidades estão recebendo cartões R$500. Eu achei assim um feito sensacional. E aquela campanha da Bandeirantes, partindo do princípio que o auxílio emergencial está sendo distribuído, eu acho que é metade desse valor. Os caras estão conseguindo dar um cartão de R$500 para as famílias, totalmente viabilizado com dinheiro de doação de empresas, grupos privados. Eu achei o máximo. Outra coisa legal, partindo dessa notícia também, que o governo de São Paulo, porque eu quero acreditar que foi boa vontade, mas infelizmente é política, também está doando o cartão pré-pago de auxílio emergencial estadual de R$500 para as pessoas, e a Bandeirantes conseguiu arrecadar R$30 milhões em 2 semanas, em cestas básicas, em dinheiro. Pô, cara, foi um alento, viu? Depois de tanta notícia ruim, foi um alento. Aí o Datena foi obrigado aí eu fiquei triste.
O Datena, ele foi o precursor, um dos precursores da campanha, e ele desafiou alguma empresa a doar 5 milhões de reais, ele cantaria. O Carrefour fez o favor de doar 5 milhões de reais. Aí o Datena cantou. Nossa, eu não consigo desver aquilo. Véio. Mas tudo bem, valeu a pena, tudo tá ótimo. Valeu. Horrível. Mas valeu a pena. Obrigado, Carrefour, obrigado às empresas que... E o legal, cara, é que muita gente, assim, teve muito... não teve só doações grandonas, teve gente que doou 100 reais, cara. Teve gente que doou 20. Foi bem legal. O importante é isso. Quem puder, ajude o próximo. Uma vez eu vi um meme, que era uma menina, uma miúda, uma criança, perguntava: pai, quanto é a premiação da Mega Sena? E dava exatamente o valor, é exatamente a população brasileira, né? Em milhões de reais. E ela falou: então por que ele não pega esse prêmio de dar 1 milhão para cada pessoa e acaba com a pobreza? Então fica aí a reflexão. Eu vou deixar para discutir esse tema no outro dia, porque ele é complexo. Ele é muito complexo. Complexo. Isso não daria certo. Mas ele é intrigante. Ele é complexo, mas dá para fazer parecido. Não dá para fazer desse jeito, mas dá para fazer bem parecido. Dá para fazer bem parecido. Até porque tem gente que já tem mais de muitos milhões e não precisaria desse 1 milhão. Mas Isso, economicamente falando, se chama, a famosa discussão que existe aqui na Europa, que é a renda mínima. Que, independente de você ter contribuído com a Previdência ou não, todo cidadão tem direito a ter uma renda mínima até a sua morte. Exato. A gente podia até falar disso no próximo episódio, que é bem legal esse tema. É porque todo mundo fala assim, se você for entrar no Twitter, você diz, por que o Elon Musk... O da Amazon, que eu esqueci o nome dele agora, Jeff Bezos, Bill Gates, os Bambambam. Eles pegam, tipo assim, 10 Bambambam, fora os que ninguém sabe o nome, que tem muito que ninguém sabe o nome. Se pegar o dinheiro desses caras, dividir pela população, acabar com a pobreza. Não. Cada um ia ter, no máximo, R$1.000. Ia ser isso aí. E todo mundo ia ficar pobre. Mas existe uma forma que eu, humildemente, pensei uma vez, claro que não vão querer fazer, mas dá para muita gente, não dá para todo mundo ficar rico, mas dá para todo mundo ter uma renda mínima, viver bem. E é legal o tema. Se alguém quiser comprar, eu nem cobro direitos autorais. Olha, tá aí. Talvez a gente fique aí num próximos episódios, a gente faça uma série, ou até criamos um outro dia para a gente falar sobre isso durante a semana. A gente falar sobre... como é que eu vou dizer? Empresário de sucesso. Renda, cara. Empresário de sucesso, a gente pegar e discutir aqui sobre Steve Jobs, e aí a gente faz um programa falando só do Steve Jobs. Fica a dica. Os conceitos. Só aproveitando essa última nota e esse gancho que vocês falaram da compartilhamento de grana, aí meus amigos vão falar... All boy falando. Não, mas o Jeff Bezos Tonho, foi essa foi para você, Tonho. O Jeff Bezos foi eleito pelo 4º ano consecutivo o homem mais rico do mundo. E para se ter uma ideia dessa riqueza dele, é quase R$10.000 por segundo durante o ano de 2020. Qual a diferença da Amazon para AliExpress, Wish? Cara, você sabe que esse também é um tema que a gente pode falar num próximo podcast, e eu lendo notícia, eu acho que esses caras, a diferença tá que esse cara, ele quebra o paradigma, ele faz a transformação do mercado, do segmento. Um Alibaba, uma Wish, puramente... Eles vieram depois, né? Não, eu não falo ele vir depois. Se você olhar em termos de negócio, rapidamente para a gente encerrar aqui, em termos de negócio, eles fazem a mesma coisa, venda ao público. Mas como vende? Qual é o conceito que ele coloca? Então você pega uma Amazon que você compra... você compra na Amazon hoje, amanhã está na sua porta da sua casa. Você pega uma Amazon que está investindo em entregas para o drone, por mais que se você falar venda por venda, você tem a Magalu no Brasil, por exemplo. Que na minha opinião vai ser a próxima Amazon brasileira, da América do Sul. Mas assim, por exemplo, a Magalu fez uma transformação de mercado implantando a Magalu. Né? É o conceito dela. Né? A conceito dela. Então acho que são
não é o segmento, e sim a ruptura de mercado que esses caras propiciam. Então, eles são pioneiros em algumas coisas. Quando você vê aquela, vou comprar online, mas puta, demora 30 dias para chegar, demora 20 dias para chegar. A Amazon vem do nada e fala: não, daqui a 2 dias está na sua casa, com uma caixa personalizada, em qualquer lugar do mundo, e eu tenho qualquer produto que você quiser. Então, assim, ela quebra o paradigma, e a hora que ela quebra esse paradigma, cara, só vai faturando, né, cara? É isso aí. É um grande exemplo. Bom, chegamos ao nosso tempo aqui. Tinha várias outras notícias para a gente comentar, mas fica para o próximo aí. Quem sabe aí também um novo quadro nasceu aqui agora, a gente falar sobre essas coisas, histórias de sucesso. Vale a pena a gente pensar nisso daí, se vocês quiserem. Teve também um proprietário aí de restaurante que foi assaltado na noite de Páscoa, que por acaso era seu aniversário também, e ele, como uma coisa inesperada, mandou fotos do assaltante e falou para esse assaltante entrar em contato que ele tinha uma vaga de emprego para ele, assim ele poderia sair dessa situação que ele estava, que ele não se encontrava, ele não conhece, não sabe quem é, jurou não chamar a polícia. Mas, sinceramente, será que a pessoa iria? E se esse cara está armando alguma para mim? Né? Mas temos que pensar no bom coração das pessoas, e eu acho que vale a pena aqui ressaltar uma atitude nobre e fantástica desse proprietário. Acho que, primeiro, que está errado roubar e qualquer coisa. Né? Se não é seu, você não precisa roubar. Se não precisa, não é. Mas está ali uma grande chance dessa pessoa talvez mudar de vida e conseguir um emprego e seguir a sua vida honestamente. Eu espero que mais pessoas de coração bom apareçam nas nossas vidas enquanto estivermos aqui em terra. Amém. Vamos ficando por aqui, fechando mais este Global News. Eu tive o prazer e a honra de ter aqui comigo na bancada André Reis e Jefferson Nonato. Então, peço agora que eles se despeçam do público com suas últimas palavras desse programa de hoje. Pimenta Podcast, Global News. Jefferson Nonato, fica à vontade. Queria agradecer. Achei até que ia ser chato, hoje foi bem legal. Foi uma surpresa, né? Que a gente estava discutindo. Pô, vai falar disso. O legal é isso, gente. O legal é levar a vida com leveza. Tá difícil, mas é legal ter pessoas leves para bater um papinho no meio da semana, amigos aí, para a gente dar uma quebradinha no meio da semana. Tá mais legal agora de quarta, que é bem no meio da semana a gente dá uma quebrada. E obrigado a você que ficou até agora aí ouvindo com a gente, escutando a gente discutir o sexo dos anjos. Participa com a gente. Valeu, André, valeu, Pimenta. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Obrigado pela oportunidade. André Reis. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente, o pessoal que fez os comentários. Eu ainda fico em dúvida se eu vou no Maverick ou no Impala, mas acho que eu fico com o Maverick. Mas agradecer a audiência de todo mundo e siga nos nossos canais, temos sempre conteúdos, nós somos praticamente um broadcast, podcast. E semana que vem estamos de volta com mais temas. E se quiserem mandar sugestões de temas, não só para notícias, para a gente discutir, dar nossas opiniões, fiquem à vontade. É isso aí, vamos ficando por aqui. Só para título de informação aqui, Chá com Pimenta Podcast tem quase 150 episódios em menos de 6 meses de existência, com 6.000 audições nas nossas plataformas digitais de podcasts, e estamos agora também no YouTube e no Facebook. Então, nos acompanhe e saiba de todas as notícias que temos aí para vocês. Temos Rapidinhas do Pimenta todos os dias da semana, com 7 temas diferentes. Às vezes há algumas falhas, mas a gente tenta repor isso. Temos um Top of Mind, temos agora o Desconversando, temos o Global News, nosso programa semanal, temos entrevistas com pessoas fantásticas também, que não são de grande conhecimento do público, mas que têm histórias que podem parecer com a sua, podem parecer com você. Então, vale a pena, às vezes falta um pouquinho de motivação, ouça,
que você pode se identificar com pessoas, de pessoas para pessoas. Este é o Pimenta Podcast, simples assim, de pessoas para pessoas. Muito obrigado, André, muito obrigado, Jefferson, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente e que nos ouvirá posteriormente nas nossas outras plataformas. Beijo no coração, abraço e até a próxima. Fui. Tchau. Beijo.